Meus amigos, meus irmãos, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil está muito honrado com a possibilidade de ouvir o nosso Dr. Adson Mascaro, que está fazendo a palestra, inaugurando o ano letivo do nosso Instituto. É uma grande alegria, porque o Dr. Mascaro ele é livre docente da Universidade, da USP, né? É um jovem, e nós ficamos muito felizes, porque estamos verificando um jovem espírita, livre docente, atingindo o nível mais elevado da docência no Brasil, né? E que tem uma vida voltada para o bem, né? Para a lei, para o amor, para a justiça, para o equilíbrio. Isso nos honra sobremaneira e certamente honra a comunidade espírita. Nós gostaríamos de fazer uma pergunta inicial. Nós percebemos que há em Deus o aspecto lei, justa, perfeita, clara, definida. E, do outro lado, o aspecto misericórdia. Nós achamos que Deus é, ao mesmo tempo, lei e misericórdia, no sentido de que ele rege toda a sua criação por leis sábias e perfeitas. No entanto, todas as vezes que há algum tipo de transgressão, a misericórdia, que é a distribuição do coração divino, se faz sempre presente, oferecendo novas oportunidades àqueles que erram. Gostaria de ouvir um pouco a sua ideia sobre essa visão lei e misericórdia que a doutrina espírita nos oferece. Professor César Reis, é uma alegria muito grande estar aqui junto consigo, a quem eu admiro de há muitos anos e que tem um papel proeminente no movimento espírita do Brasil e no movimento social do Brasil. E eu quero mandar a minha saudação a todos do ICEB, a todos os que estão pesquisando, refletindo e todos os que gostam do pensamento espírita. Será uma alegria muito grande estar no Rio de Janeiro fazendo a aula inaugural, a aula magna dos estudos do ICEB no ano de 2013, refletindo sobre outras questões a respeito daquilo que é o princípio filosófico que movimenta o espiritismo. Nós observamos um mundo no qual nós encontramos leis, padrões de harmonia, regras. Todos nós que somos espíritas refletindo sobre um movimento da razão, insistimos que as leis são universais, que há um princípio que rege o mundo de causalidade e, ao mesmo tempo, temos este sentimento cristão de dizer: o mundo é amor, portanto o mundo tem misericórdia, portanto o mundo tem a possibilidade de fazermos com que aquilo que nos veio, aquilo que nos foi construído como sofrimento, ódio e injustiça, possa ser reconstruído como amor, fraternidade. Esta é uma reflexão filosófica do mais alto nível, é uma grande reflexão. Eu proponho, inclusive, a todos os que estão nos ouvindo nesse momento, que será este o mote da reflexão da minha aula inaugural deste ano de 2013, para pensarmos o que é a filosofia espírita hoje. Ela é uma filosofia que simplesmente crê em determinados conceitos, ou ela raciocina cientificamente, ela pensa racionalmente sobre as coisas do mundo, tentando descobrir, inclusive, quais são os padrões de harmonia que regem esse mundo. Nós aprendemos com o Herculano Pires, né, que era um grande pensador, grande filósofo. Ele dizia que o espiritismo é uma filosofia prática. Como é que nós podemos entender isso, doutor? Professor César Reis, essa grande reflexão do Herculano Pires, que o espiritismo é uma filosofia na prática, nos revela, inclusive, aquilo que assusta o senso comum. Este que está nos ouvindo agora, você que está nos ouvindo e vendo neste momento, vai pensar: filosofia é uma coisa muito difícil, porque é uma coisa de livros tão intrincados, conceitos tão difíceis, que eu nem vou tentar entender o que é isso, mas pelo contrário, a filosofia é uma forma de pensamento que muitas vezes ela é profunda, ela é construída de modo sistemático em livros com grandes pensadores, mas ela orienta a vida prática de todos. Porque quando nós entendemos que o mundo tem um certo padrão, nós nos comportamos de acordo com esse padrão. Quando nós refletimos que o mundo tem uma racionalidade, isso não é simplesmente para nós decorarmos e colocarmos no nosso gabinete de conhecimento. Isto é orientação para a vida. Isto é orientação para constituirmos um modo de agir no mundo. Bela definição, a de Herculano Pires, que todos nós, todos os que estão nos vendo nesse momento, tenham certeza que é uma definição que nos orienta para a vida. Todos nós somos pessoas que temos uma vida prática, mas quantos de nós estão refletindo racionalmente sobre os seus próprios caminhos? A partir daí, quando fizermos esta reflexão num plano maior, num plano melhor
num momento filosófico, eu tenho certeza, nós poderemos dar passos mais firmes na nossa existência. Certa feita, Jesus foi confrontado com essas questões da justiça. Aliás, muitas vezes. Mas, de maneira muito especial, ele deu uma resposta de grande profundidade, né? A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Como é que nós podemos entender isso? Essa reflexão, professor César, de fato é muito importante para todos nós. O que quis dizer Jesus, separando o mundo de César do mundo de Deus? Muitas vezes nós imaginamos que são coisas totalmente distintas, e na história do cristianismo, muitas vezes, houve aqueles que abandonaram qualquer ação humana, dizendo: é só no reino dos céus que nós veremos justiça. Mas, pelo contrário, será que nós não devemos entender que no mundo no qual nós vivemos e nós agimos, será que nós estamos agindo sempre no César, aqui simbolicamente representado, no sentido material das coisas do mundo que se apresentam para nós, simplesmente como dominação, injustiça, opressão? E será que nós estamos dentro deste quadro, construindo de fato um mundo de Deus, que este símbolo para nós possa representar aquilo que seja justo, aquilo que seja fraterno, aquilo que seja transformador das próprias condições sociais? Portanto, aqueles que veem nisto a possibilidade de lavar as mãos, dizendo: neste mundo eu não tenho nada para fazer, porque só em Deus eu encontrarei a justiça, talvez filosoficamente nós devamos dar um passo. Nós temos muito a fazer no mundo. Onde estiver este César, que nós possamos então pensar que ele está por ali, mas sobre ele nós vamos construir um outro modo de ser e uma justiça, que é o que nós acalentamos para a nossa existência. Nós sabemos, doutor Alisson, que a doutrina espírita foi montada pelo mundo maior. Nós sabemos que o Livro dos Espíritos é o livro básico de toda essa montagem. E é muito interessante que o Livro dos Espíritos, ele praticamente se encerra levando as pessoas na direção da parte terceira, que trata das leis morais. Por que será que o mundo maior estabeleceu essa estrutura dessa terceira revelação, terminando exatamente com esse edifício extraordinário que é o das leis morais? Bela reflexão, professor César. As pessoas em geral imaginam, vindo de tantas religiões, que o mundo é como se fosse um milagre. Portanto, Deus gosta de uma pessoa, não gosta de outra, ajuda este, não ajuda aquele. Há pessoas que imaginam que a sua religião é a certa, do outro é a errada, que o seu povo é o bom, o outro povo é errado. Já há um movimento em toda a história do pensamento, dos melhores intelectuais, dos melhores filósofos, e nesse movimento o Espiritismo está comungando dos seus padrões, para dizer que não há uma espécie de graça que se derrame para um e não para outro. As pessoas não são, por conta de onde nasceram ou por conta da sua condição específica, que tem alguma coisa melhor que a outra. Existem leis harmônicas no universo. Portanto, nestas leis, sejamos nós brasileiros, sejamos nós chineses, estejamos onde estejamos ou época que estejamos, nós temos padrões, princípios, orientações, e quando nós começamos a estudar tudo isto, nós nos tornamos pessoas libertas, libertas no sentido de que nós não mais acreditamos em fanatismos, nem tampouco nós acreditamos em crenças ainda infantis da humanidade, do tipo: Deus ajuda a mim, mas não ajuda a você, e nós passamos a partir daí a entender os padrões desse universo, ou seja, as leis naturais do universo. Para isso, nem espírita é preciso ser, porque qualquer pessoa pode compreender as leis naturais do mundo, ou seja, grande libertação, grande passo de maioridade do mundo quando ele entende os seus padrões que regem a própria existência. Portanto, belíssima construção do Livro dos Espíritos, que culmina justamente por dizer: não é algo que só alguns sabem, não é algo que só aqueles iniciados podem receber. As leis que regem a natureza são leis para todos. Se nós conhecemos isto, nós podemos, a partir daí, dar passos melhores na nossa existência. Ficamos muito agradecidos, doutor, pela sua entrevista, e isso é uma amostra do que nós vamos ter na abertura do ano letivo de 2013 no nosso Instituto de Cultura Espírita, abertura para a qual todos estão convidados e contamos com a audiência de cada um. Doutor Alisson, por favor, para as suas despedidas. Professor César Reis, eu agradeço muito esta oportunidade, é uma alegria muito grande estar consigo, estar com todos os nossos companheiros do Rio de Janeiro e também pelas ondas da internet e também dos meios de comunicação para o Brasil e para o mundo. E quero, então, neste momento dizer que será uma satisfação estar no Rio de Janeiro na ocasião do início das atividades
de ano letivo de 2013, no início do mês de março, junto com todos os companheiros, refletindo então sobre esses passos fundamentais do pensamento espírita. Muito obrigado. Então, a Casa de Olinda Amorim se engalana para receber o nosso querido amigo, irmão, que muito nos honra com a sua presença, para abrilhantar de maneira extraordinária a abertura do ano letivo de 2013 do Instituto de Cultura do Brasil. Muito obrigado, muita paz a todos.